Estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pelo canal 20 da NET e hoje eu estou num lugar especial, estou em Bento Gonçalves, aqui na Criar Imóveis Planejados. Então, a cozinha é totalmente dimensionada para a gravação desse programa e sempre a gente vai estar aqui mostrando algum convidado, fazendo umas receitas especiais, né, em parceria com o André. E você que está mudando, está querendo reformar o seu ambiente ou recém comprou um apartamento ou uma casa, quer fazer os seus móveis, aqui na Criar você encontra uma equipe especializada para fazer esse trabalho para você. Venha até Criar Imóveis Planejados e surpreenda-se. Bom, gente, é o primeiro programa do ano, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, 2013, agora nós vamos completar em março 9 anos do Truques de Cozinha, é bastante tempo no ar. E a gente vem com uma nova temporada, viemos com receitas práticas e objetivas, porque sempre foi a ideia desse programa a gente realmente fazer com ingredientes que você encontre no supermercado ou que tem em casa e sempre de maneira objetiva. Afinal de contas, a gente não tem muito tempo para ficar perdendo na cozinha, hoje as pessoas trabalham e a ideia do programa é realmente que você surpreenda com boas receitas, mas que sejam fáceis para você executar. Hoje a gente vai fazer duas receitas, uma salada de verão, que vai utilizar alface roxa, uma rúcula de primeiro corte, vamos usar folhas de manjericão roxo, que realmente está na época, né, o basílico, folha de manjericão linda, aromática. Vou usar pêssego, tá? E agora é época de pêssego, importante a gente sempre utilizar nas nossas receitas frutas que estão na época, né? Afinal de contas a gente paga muito mais barato. Geralmente, quando as frutas são fora de época, são de outros locais e essa logística para trazer até nós custa mais caro. Então, aproveite as frutas e verduras que estão na época. O pêssego é muito simples, né? A gente vai pegar uma faca de corte e retirar, então, a parte do caroço. Então, é só fazer um corte ao redor, gira e a gente tira com facilidade, então, o caroço do pêssego. O que eu vou fazer com esse pêssego? Ele vai para a salada, eu vou grelhar ele numa panela, tá? Dourar ele de todos os lados, dourando e colocando temperatura, a gente vai fazer com que o açúcar que tenha na fruta se caramelize e intensifique sabor. Então, realmente para o verão é uma fruta bem interessante de a gente trabalhar. Vou utilizar na salada também presunto cru, tá? Aqui então, aqui de Bento Gonçalves, a Aida, a linha light da Aida, certo? Com o presunto cru produzido aqui na nossa região. Vou aproveitar e essa combinação de presunto cru com pêssego e as folhas, rúcula principalmente, que dá aquele toque mais picante, é uma salada que vai surpreender. Para finalizar, azeite de oliva, um bom aceto, ou então uma citronela feita com limão siciliano e azeite de oliva. Muito bem, então os ingredientes da salada são esses. Para o prato principal, o que a gente vai precisar? De um bom filé mignon, ou se você quiser utilizar outra carne, não tem problema. A gente vai cortar, vai explicar o corte para vocês. Vou precisar de batatas que eu cozinhei na água, certo? Tirei a casca, cozinhei na água com um pouquinho de sal, até que a faca entre com uma certa dificuldade, certo? Não é para fazer purê. Eu preciso de firmeza, porque depois eu vou laminar a batata e ela vai finalizar o prato. Cortei cebolas, tem 3 cebolas aqui cortadas em meia lua, tá? Bem fininhas. Se você não quer que a cebola fique aparente no prato, corte finamente, certo? Bem picadinha e trabalhe bem a cebola, como a gente sempre ensina aqui no Truques de Cozinha. Vou precisar de tomate pelate, certo? Tomate pelate que você encontra hoje, o tomate italiano, que é muito mais adocicado do que o tomate que a gente tem na nossa região. É um tomate italiano, né? Não tem muita acidez, então a gente não precisa corrigir essa acidez utilizando esse tomate. E uma latinha custa hoje R$ 1,99, R$ 2,00, é muito barato e você tem qualidade no ingrediente que você está utilizando na receita. Outro ingrediente que eu vou precisar, cogumelo fresco. Aqui é um opcional, se você quiser utilizar, utilize, se não quiser utilizar, não utilize. Pode ser substituído por champignon? Pode. Tá? Sempre o natural vai ter um sabor diferente, né? Uma coisa mais natural do que a conserva. E também nata, certo? Nata e mussarela, então são os ingredientes das receitas de hoje. Importante falar que as receitas estarão no site, assim como o vídeo do programa, você pode assistir para não perder nenhum detalhe, ok? Então, para começar, gente, então eu cortei aqui o pêssego, já vou fazer o corte dos outros e já vou deixar prontinho. Sempre que a gente for trabalhar, fazer uma receita, o legal é a gente deixar o mise en place, que são os ingredientes
porcionadas como a receita pede, porque daí a gente não esquece de nada, a gente não vai ter que correr até a geladeira, deixar alguma coisa queimar. Está tudo organizado, depois esses pratinhos vão tudo para lavar, fica tudo bem limpinho e não tem reclamação. Então, porcionei o pêssego, a gente vai para um rápido intervalo, lembrando que a gente está gravando aqui na Criare Móveis Planejados em Bento Gonçalves, um dia lindo, e volto para ensinar o corte do filé, para a gente falar um pouquinho de carne e a execução desses pratos, nesse primeiro Truques de Cozinha do ano. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta e então nesse intervalo o que eu fiz? Eu grelhei o pêssego, tá grelhadinho, como eu falei, carameliza o próprio açúcar da fruta, certo? E intensifica o sabor. Tá prontinho, a gente reserva. Já salteei os cogumelos frescos aqui com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva. A gente não acrescenta água, a gente aproveita a umidade dele e não deixa ele cozinhar demais para manter a consistência certa. Vou reservar aqui também, ele vai voltar no final da receita. Ok. Então desligo a chama. Já estou aquecendo uma panela aqui, nesse caso uma panela antiaderente, é uma Lion da Tramontina, que realmente você pode fazer maravilhas aqui dentro dessa panela. Inclusive ela substitui o forno, é bem interessante você ter uma panela desse tipo em casa, realmente vale a pena. Reservei os cogumelos e aí o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 3 cebolas que eu cortei e eu vou trabalhar bem essa cebola. Sempre trabalhem bem a cebola, não tenham pressa. Aqui é bastante quantidade, precisa de bastante tempo. Então, já aqueci a panela, a gente vai acrescentar um pouco de azeite de oliva, não precisa ser muito porque a panela é antiaderente, não vai grudar. Então já cozinha de uma maneira bem mais saudável, né? Vou colocar a cebola e vou deixar ela trabalhar, dourar, suar, né, direitinho, como a gente sempre explica. Sempre faça esse trabalho, o resultado final é outro, certo? Tenha paciência, a cebola tem que ser bem trabalhada. Rodrigo, não gosto de cebola. Ok, dá para fazer a receita sem? Dá, mas é sabor. O que a gente pode fazer? Dourar bem essa cebola e depois passar ela no liquidificador ou no processador de alimentos. Nunca ela crua, porque depois ela não vai cozinhar, ela não vai dourar. Então, sempre que você quiser que a cebola desapareça, você primeiro doure ela e depois passe no processador de alimentos para ela realmente desaparecer e depois volta com ela para a receita. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos falar de filé mignon. A gente vai utilizar filé, mas você pode utilizar a carne que você tem em casa, né? Filé é um pouco mais caro, é uma carne extremamente macia, mas se você quiser utilizar outra carne, sem problema, ok? O que nós vamos fazer? Separar a cabeça do filé, né? E a ponta do filé, que são as partes menos nobres dele, na verdade. E essa é a parte mais nobre. Isso aqui é só para usar de exemplo, porque eu vou usar o filé inteiro. Certo? Daqui a gente tira todos os cortes principais, o medalhão de filé, né? Eu quero um medalhão maior, então a gente corta dessa maneira. E sempre a gente corta o filé pela extensão. Então eu vou fazer cortes mais finos, certo? Se eu quiser abrir com a mão, sem bater, é sutileza, certo? Porque a gente tem que manter a umidade na carne. Esse é um grande segredo. Como eu vou trabalhar com escalope, eu vou cortar eles ao meio, certo? Então, faço todos os cortes dessa maneira, pela extensão. E depois que eu faço o corte, eu corto eles ao meio para ter os escalopes, certo? Se eu cortar em tiras, eu tenho o estrogonofe, né? Corte para estrogonofe. Então, é simplesmente cortar dessa maneira, sempre pela extensão. Por quê? Porque a fibra, a maneira certa de cortar a fibra do filé mignon é quando a fibra está
mais fechada. Vocês podem ver que aqui a fibra está bem aberta, ela está correndo para cá, ó. Então a fibra é extremamente aberta. Sempre a gente corta a carne na parte onde a fibra é mais fechada. Assim a gente vai ter uma textura muito mais macia. Então é simplesmente cortando e depois cortar ao meio para a gente ter, então, os escalopes de filé. Já estou indo lá. Sempre cuidando, né? Não deixando, então, de cuidar da panela. O que eu estou fazendo é para mostrar para vocês os cortes, mas como eu falei antes, é importante que vocês já deixem todos os ingredientes prontos, já a carne porcionada, e aí você vai fazendo em etapas para não ter essa preocupação de queimar algum ingrediente. Então, continuo com o corte. No caso da ponta e da cabeça é a mesma coisa, né? A gente corta na extensão. A parte da cabeça do filé a gente separa em duas. E aqui a gente já tira, então, no tamanho certo. Super fácil, não é difícil não. E se você não quiser fazer esses cortes em casa, é simplesmente chegar para o seu açougueiro e dizer assim, ó, eu quero um filé mignon cortado em escalopes. Ele vai cortar para você. Lembrando de trabalhar sempre com a carne na temperatura ambiente. Isso é importantíssimo. Então, qual é o passo agora? O que nós vamos fazer? Trabalhar bem a cebola. Depois, reservar. Vou tirar essa cebola da panela e vou reservar. Vou trabalhar a carne. E sempre que eu trabalhar a carne, panela bem quente, gente. Certo? E pouca quantidade. Eu não posso botar muita quantidade porque vai gerar umidade e em vez de eu selar a carne, que é o mesmo processo que a gente fez no caso do pêssego aqui, que é caramelizar o açúcar que tem dentro do sangue, né? Para deixar douradinho e a gente manter a umidade dentro dela, eu vou cozinhar, vai criar muito líquido. Isso já deve ter acontecido com você quando você faz algum picadinho, ou um estrogonofe, ou mesmo com frutos do mar, bota muito camarão na panela, surge aquela umidade toda. Então, se você fizer camarão ou carnes, sempre em poucas quantidades, tá? Vai fazendo, vai reservando, porque daí a gente consegue manter a umidade dentro da carne e ela fica bem mais macia. A gente vai mostrando esse processo todo para vocês. Depois que tiver a cebola dourada, a carne douradinha, volta a cebola para dentro, eu acrescento o tomate pelate, deixo cozinhar e depois a gente vai para a montagem do prato, ok? Então, é um rápido intervalo e voltamos já com o Truques de Cozinha hoje, o primeiro do ano, aqui na Criare Móveis Planejados, em Bento Gonçalves. Muito bem, gente. O último bloco, o que a gente fez? Fritou a cebola, retiramos a cebola e reservamos, bem douradinha. Aos poucos, selamos toda a carne, certo? Voltamos com a cebola para dentro da panela, voltamos com a carne e depois acrescentamos o tomate pelate. Deixamos cozinhar por um tempo, ok? Básico. Muito bem, agora o que eu vou fazer? O molho está com consistência certa, desligo a chama, desliguei a chama, vou pegar uma colher. E aí, com a chama desligada, eu vou acrescentar creme de leite fresco, nata. Maravilha. Ok? E devagar, então, a gente vai misturar o creme de leite. Se eu fizesse com a chama ligada,
ok? O que ia acontecer? Ia talhar o creme de leite. Então, dessa maneira. Maravilha. Feito isso, agora eu tenho aqui uma travessa. Você pode fazer numa forma ou num refratário como a gente está fazendo aqui. Então, a panela está bem quente, afinal de contas é uma panela de aço fundido. Vou precisar da ajuda dos paninhos aqui. Vou acrescentar todo o molho e a carne. E aí ajeito direitinho. Maravilha. Feito isso, vocês lembram dos cogumelos que a gente utilizou? Que a gente salteou no primeiro bloco, então a gente vai acrescentar os cogumelos frescos. Não tem cogumelo? Ah, não encontrei. Ok, nos melhores supermercados você encontra, nas fruteiras você já encontra. Antigamente era muito difícil de conseguir cogumelos frescos. Você pode utilizar, então, champignon. Ok? Da mesma maneira que a gente está fazendo aqui. Feito isso, eu vou acrescentar, então, agora, mussarela. Raladinha já. Quem não tem a ralada pode ser ela fatiada, sem problema, o que tem em casa. E vou finalizar com as batatas. Então a gente coloca as batatinhas dessa maneira. Aqui, se não quiser usar batata, essa aqui é batata inglesa, tá, gente? Quiser utilizar aipim, né? Também pode. Também fica legal, fica bem gostoso. E aí eu só vou largar um pouquinho de mussarela assim por cima. Afinal de contas, nós vamos levar pro forno pra dar uma douradinha nas batatas, aquecê-las, certo? Quem quiser usar um bom parmesão ralado aqui por cima também pode. Então agora o forno está pré-aquecido já a 250 graus. Sempre o forno aquecido, porque ele demora um tempo para chegar na temperatura. Então tenha paciência, leva em torno de 10 a 15 minutos para chegar na temperatura certa. Vamos deixar no forno, vou limpar minha área de trabalho. Muito bem, vamos para a montagem da salada. Então, um belo bowl, ou se você quiser montar em pratos individuais, é só fazer as porçõezinhas certinhas, da mesma maneira que eu vou montar no prato grande. Ou numa travessa, o que você tiver em casa, quanto mais enfeitado, mais diferente, melhor o resultado. Então, vou pegar aqui a alface roxa, tá? E vou usar para dar cor no fundo do prato, certo? E importante também a gente ter uma certa altura, né? Principalmente se a gente estiver usando um prato mais baixo. Então a gente usa ao redor o colorido, que tudo na gastronomia é visual, né? Então a gente aproveita bem esse visual. Depois eu tenho aqui rúcula de primeiro corte, tá? Rúcula fresquinha. Vou acrescentar aqui então a rúcula, como eu disse, né? Lembrando de dar altura. Pode usar alface americana, australiana, outras folhas que você goste, radite, né? Tenho aqui então os pêssegos que eu grelhei e caramelizei, então a gente vai acrescentar os pêssegos. Fica com um sabor delicioso, porque o açúcar ele faz intensificar o sabor e realmente vocês vão se surpreender com essa mistura da rúcula com o presunto cru e o pêssego. Também fica bem bacana fazer com manga, certo?
Então aqui, presunto cru. Vamos usando as fatiazinhas e a gente vai decorando para ter um visual bem bacana, né? Pode rasgar ele, usar lascas. Quem quiser usar também para finalizar aqui algumas raspas de parmesão ou um pecorino da Casa da Ovelha, vale a pena a gente trabalhar e misturar sabores, porque cozinhar é realmente isso, tá? Tudo produzido aqui na Serra, vamos valorizar quem produz bons produtos aqui. Eu estou usando então a linha Light da Aida, né? Presunto cru, realmente maravilhoso. Para finalizar, uma alfacezinha aqui no meio. Eu vou botar o manjericão roxo, é época de manjericão roxo, tá? Vamos usar umas folhas, porque o manjericão também, com o presunto de Parma, realmente é sensacional. Uma folha de manjericão no meio. Para temperar, pitadinha de sal de leve. Um bom azeite de oliva extra virgem. E eu vou usar um pouco de aceto. Um bom aceto, tá? De Módena, maravilhoso. Que vai finalizar, então, essa salada. Tá aí, uma bela salada de verão, usando frutas que estão na estação, isso é importantíssimo. Tá lá nossa receita no forno, nós vamos finalizar então, precisa de mais ou menos uns 15 a 20 minutos de forno, até que a batata fique bem douradinha. Prazer fazer o Truques de Cozinha, hoje aqui em Bento Gonçalves, num local especial, numa cozinha linda, Móveis Criari, móveis planejados aqui de Bento Gonçalves. Vem aqui, você vai ser super bem atendido pela equipe aqui da Criari e realmente vale a pena você fazer o seu projeto com pessoas que têm capacidade e móveis desse gabarito, ok? É um prazer fazer esse programa para vocês, lembrando que o Truques de Cozinha sempre faz receitas práticas e objetivas para facilitar a sua vida. Até o próximo!